Hoje eu vou falar sobre como calcular a quantidade de tecido necessária para fazer uma peça. Por que que isso é importante? A gente saber calcular essa quantidade de tecido. Porque aí isso vai nos ajudar em diversas coisas. Primeiro, a gente calcular exatamente o que vai ser preciso, a gente vai, na hora de cortar, você já ganha tempo ali, já vai, corta tudo que precisa. Segundo, se faltar tecido, você não tem, a gente não tem que sair para comprar mais, que é um problema. Porque aí, além de ter que gastar esse tempo, quando a gente compra o tecido e falta, você deixa de segmentar aquele pedaço. E dependendo do que você vai fazer, um pedaço cortado, às vezes você precisa comprar, às vezes você precisa de uma altura de uma frente. Você vai ter que comprar de novo aquela altura todinha. Se faltou só um pedaço para completar, vai ter que comprar tudo. Então vai ser tecido que vai sobrar, dinheiro que vai ser desperdiçado. Então, e a mesma coisa é quando vai comprar tecido para fazer uma peça, comprar o tecido todo de uma vez e que ele venha, que às vezes a loja não tem para fazer, para tirar 5 metros de tecido, aí tirar 3 mais 2. 3 mais 2 muitas vezes não vai atender a sua necessidade. Você às vezes vai precisar de 3 mais 3, dependendo do modelo. Então, comprar todo ele na metragem sequenciada, sem cortes, comprar já o forro, porque vai te ajudar a evitar perda de tempo, a evitar problemas na hora do corte e a economizar dinheiro, porque você vai estar com todo o tecido que você precisa. Nem sempre o cálculo que a gente vai fazer vai estar certo. Isso não é certeza de que não é, a menos que você tenha uma boa prática. Então, é sempre bom a gente pedir um pouquinho mais de tecido. Meio metro, 1 metro, dependendo do modelo, dependendo do tamanho da peça. Saias godês de noiva. Se tiver cauda, vai mais tecido ainda. O vestido de sereia, ele precisa de muito tecido. Então, são modelos que a gente precisa pedir um pouco além do que vai ser gasto, porque a possibilidade de precisar gastar todo aquele é muito grande. E tem também a questão da gente distribuir o molde por cima do tecido, que dependendo, a gente tem que seguir o fio. A saia sereia, por exemplo, é uma saia que eu falo, ela gasta muito tecido porque você tem que colocar no fio, ela vai sobrar, por mais que você jogue, a gente vai jogando o molde por cima, de forma a aproveitar todas as pontas. Mas mesmo assim, ela ainda sobra muita ponta, e a peça que vai ser costurada, ela tem que ser cortada inteiriça. A gente não pode, para ficar um trabalho bem feito, estar colocando emenda, né? Então, é importante que o tecido venha inteiro para ser trabalhado, para ser cortado. E por que a gente nem sempre vai saber? Porque às vezes tem um modelo que é mais trabalhoso. As peças recortadas, a gente tem usado muito, ultimamente, muitos recortes, muitos tecidos trançados, recortes trançados, né, às vezes, que também esses modelos, eles precisam ser feitos com forro do mesmo tecido. E aí, a gente tem que calcular, tem a questão do fio, que tem que ser e aí tem que ser calculado 2 vezes para frente, 2 vezes para as costas, cada parte, né? Então, é quase o dobro do tecido que vai ser usado para fazer aquele modelo. E por isso que, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir calcular tudo. Por isso, é importante pedir sempre um pouco mais. Se é uma peça que tem muito recorte, se tem o godê que vai ter cauda,
precisa um pouco mais, porque ela vai usar mais do que aquele primeiro que a gente calculou. E normalmente o que acontece também é fazer roupa sob medida é igual fazer reforma. Porque a gente vai a cliente ela começa com uma coisa e às vezes, não, podia fazer a cauda um pouquinho maior. Põe um pouquinho mais. E nesse põe um pouquinho mais, às vezes a sobressaia, o tecido que veio já não dá, já não é suficiente. Então, por que é muito importante isso? Que nem sempre é importante a gente dar essa quantidade, para não vir menos do que a gente vai precisar usar. Nem sempre vai vir quantidade correta, por isso é importante pedir um pouquinho além. A gente pedir um pouquinho a mais, porque vai precisar, às vezes sempre falta. Pode acontecer algum erro, principalmente na roupa sob medida, em peças que são recortadas. E para a gente vai evitar que falte, que a gente tenha que voltar a ir atrás daquele tecido. E muitas vezes é um tecido bem raro, difícil, só determinada loja, que é lá não sei aonde, que a gente vai achar. Alguns casos que foi assim muito muito bom de realizar, foi muito certeiro, e eu já tinha feito alguns vestidos de sereia e a cliente perguntou exatamente quanto e eu falei 5 metros, que é o mínimo um vestido longo, sereia, pelo menos 5 metros para fazer. E normalmente a cliente vai achar que é muito tecido. Nossa, mas é muito. Não, não é muito, porque, como eu já falei, são pontas que a gente vai cortar, são tiras com pontas que abrem. Então, aquilo ali tem que ser jogado no fio. Se não tiver no fio, vai dar defeito. Vai ficar feio. E aí tem que ser cortado. Eu sei que essa cliente foi assim a conta, e depois ainda mostrei para ela o que sobrou. Olha, que ela era uma estilista, estava começando. E ainda mostrei para ela, olha aqui, ó, que sobra. Por isso que eu digo que eu mostrei o esquema, que eu tenho um esquema de corte, né, já, é importante a gente ter isso. E eu vou colocar aqui um PDF com esse esquema de corte do vestido de sereia, porque é muito bom para quem está começando ter uma ideia do quanto que vai ser preciso para fazer. Teve a mesma coisa para um vestido de renda, que ele só tinha, não era muito sereia, mas ela queria que a barra do vestido seguisse o desenho da renda. E como era uma renda do trabalho muito pequeno, que não dava para repregar o bico, que seria muito trabalhoso, o bico era muito fino, muito pequeno, e a renda ela tinha assim, era difícil de trabalhar, muito difícil. Então eu pedi a quantidade, eu cortei já no esquema, funcionou muito bem, ficou muito bonito, ela ficou muito satisfeita, mas foi isso também, acho que foram 5 metros. Sobrou uma série de pontas, né? Mas foram pontas, pedaços de renda. E aí também é o caso de um vestido que ela queria uma saia mullet, e a mullet também. Ela fica uma parte curta, mas ela é um godê inteiro, ou meio godê, né? E ela tem que ser cortada, então a gente tem que calcular a metragem pela parte mais comprida da saia. E é o dobro da quantidade de tecido. E que funcionou muito bem, ficou certinho, ficou como ela queria, ficou no comprimento que ela queria. E aí, quais são as dificuldades que a gente normalmente encontra, principalmente as primeiras vezes que a gente vai fazer? Porque com o tempo a gente vai adquirindo a experiência, vai conseguindo
fazer da primeira vez a gente já tem uma ideia de como funciona, né, o corte. E aí é fácil, né, a gente só guardar aquilo ali. O que eu recomendo também é a gente fazer os esquemas de corte, colocar no papel e guardar, porque às vezes a gente demora muito a fazer novamente aquele tipo de modelo, mas a gente tendo, a gente só vai ali no nosso arquivo e consulta e já sabe com mais ou menos o mínimo de tecido necessário, né? Então, uma dificuldade da gente é essa de nunca ter feito e nunca ter visto um esquema de corte, como vai fazer. Mesmo nas revistas que vem molde pronto, ou quem compra o molde pronto, nem sempre eles dizem exatamente, corretamente quanto vai. E tem uma coisa que é a experiência da gente que vai dar a segurança para a gente dizer, é esse tanto mesmo. E aí tem outra coisa que é difícil, é de acordo com o corpo da pessoa. A pessoa mais baixa, mais miúda, e uma pessoa mais alta, ou um corpo maior, mais corpulento, mais forte, né? Então, conforme isso, o cálculo vai ser diferente. Porque uma das dificuldades da gente é calcular errado. É calcular sem levar em conta as partes de acabamento, as partes de limpeza, de detalhes. Que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer, a cliente vem com um tubinho, o tecido para fazer o tubinho, apenas uma altura. E o tecido estreito, que não sobra nem nas laterais, para você fazer, às vezes, limpeza aqui de ombro, de decote, tudo. E fica, assim, muito trabalhoso para a gente tirar os acabamentos. Para fazer um trabalho bem feito. Porque fazer mal feito é fácil. Você coloca de outro tecido, você coloca se tem forro só do forro, tudo. Mas para fazer bem feito, é preciso um pouco de tecido para fazer acabamento. É preciso de ter uma sobra. Então, assim, no caso de um tecido, pelo menos mais 20 centímetros, 25 a 30 centímetros, dependendo da pessoa. Se ela é uma pessoa alta, grande, 30 centímetros, porque até essa altura de cava vai ser maior, isso aqui do decote vai ser maior, para a gente fazer as limpezas. Então, esse cálculo, né? Então, colocar um tecido a mais, o erro que a gente faz é esquecer desse tecido a mais. Se tiver recortes, considerar que aquele recorte, às vezes, ele vai precisar ser feito com forro do mesmo tecido. No caso de tops, de bojos, assim, que às vezes é melhor colocar forro do mesmo tecido. No caso dos godês, que às vezes a cliente quer cauda, é godê e recalda, e às vezes não quer costura ainda no meio. E tem, no vestido de noiva, se for uma cauda, se for um tule, que vem com 2 e tanto, 2,40, 2,60 de largura, ele até pode ser. Mas se for outro tecido, não dá. Ele precisa de costura. Porque normalmente 1,5 m. 1,5 m, às vezes, é só a altura na frente, quase. Que essa pessoa que é muito alta, às vezes 1,5 m é só a altura, quase, pouco mais. E aí não dá nas laterais, não dá o tamanho da cauda. Então, a gente tem que pensar nisso, porque a forma correta da gente estar fazendo isso, né? Primeiro, analisar bem o modelo e, às vezes, até pedir um tempo, pesquisar como vai ser feito aquilo ali, para a gente analisar qual é o esquema que a gente vai usar para o corte. Planejar como vai ser o corte daquela peça. Planejar, no caso de blusas, às vezes, de apiados que tem aqui, a gente tem que fazer um planejamento de quanto tecido vai ser necessário, porque se tem um dégagê, que é um decote dégagê, ele abre aqui, e às vezes, que a gente calcula normalmente assim, o tecido tem 1,50 m, as minhas costas aqui é 40. Então, dá 1,50 m dobrado no meio, dá para cortar frente e costas numa altura só. Se tem um dégagê, o ideal é que ele tenha forro do mesmo tecido. Então, vão ser 2 frentes.
ou quase duas frentes, quase duas alturas. Ele abre, então ele vai ser mais de 40, ele vai ser 60, vai ser um pouco mais. Então eu vou precisar de uma altura só para cortar a frente, e aí uma altura para cortar as costas. Porque é só uma blusa dégagê. É só uma blusa dégagê, mas ela vai mais tecido. Ou então eu vou ter que fazer uma ginástica para poder conseguir colocar aquilo ali, colocar o molde no papel e conseguir tirar aquela quantidade. E o dégagê também, o ideal é ele no viés. Então é mais tecido. Então todos esses planejamentos é o que a gente tem que fazer. E calcular as partes de acabamento, de forro que vai no mesmo tecido. O forro, normalmente, a gente calcula a mesma quantidade. Se várias partes vão ser forradas no mesmo tecido de cima do tecido principal da peça, não precisa ter aquele mesma quantidade de forro. Então, pode diminuir o forro, mas aumenta no tecido principal. E aí, a regra para calcular o tecido. A saia godê é aquilo. Duas alturas, a altura dobrada por 2, mais 20 a 30 centímetros, dependendo do tamanho da cliente, para calcular, para tirar a parte da cintura. Se tem cauda, você vai calcular mais colocar aquele volume da cauda para tirar no godê, porque o godê faz aquele círculo, né? Deixa eu desenhar aquele quadro na parede. Aqui está a dobra do tecido e o godê vem aqui. Num vestido de noiva, se você vai fazer ele meio godê, é só isso aqui, né? Então, ela vai vir aqui à frente e as costas vai vir mais aqui. Então, essa parte aqui, isso aqui seria o normal. Essa parte aqui, você vai acrescentar aqui a cauda. Tá dando para ver? Tá. Então, é isso aqui, né? O tecido. Até aqui seria a parte do mesmo comprimento. E aqui vem a parte que vem da cauda. A cauda, no vestido godê, ele começa a partir... Normalmente a cauda, em qualquer vestido, ele vem reto até a lateral. E a partir da lateral que ele vai aumentando, ele vai criando a cauda. Por quê? Porque ele cai reto aqui e a gente anda em zigue-zague. Então, se você vira de lado e você tem tecido já abaixo do seu pé, a pessoa vai pisar em cima. Então, a gente já começa a cauda só a partir da metade, da lateral aqui, e vai. E aí, para calcular, você acrescenta, aí acrescenta o quanto for preciso, deixa eu ver aqui, o quanto for preciso de cauda que ela vai querer, tá? Para não ficar, não faltar, porque na renda, a gente normalmente usa o subterfúgio de colocar aplicações, tudo para fazer, para esconder emendas. Mas no tecido plano fica muito difícil a gente fazer isso, fica muito feio, porque não tem como esconder. Você pode, talvez, bordados, talvez alguma coisa que possa disfarçar, né? Mas é esse modelo. Agora, no caso da peça que vai ser... Acho que embaixo para colocar. No caso do sereia, aqui está o tecido reto. Aqui é a metade dele. E aí, vem aqui, o sereia vem aqui. Então, é isso aqui. E aí você vai jogar outra peça aqui.
desenho está muito mal feito, viu? Mas é mais ou menos isso aqui, porque normalmente elas querem muito mais, o comprimento é muito maior que isso aqui, de sereia. Então, é esse o esquema do vestido de sereia. Por isso, vai sobrar todas essas tiras, aí a gente normalmente corta a parte da blusa, tudo aqui, mas ele tem que ter, e aí dependendo da quantidade de partes que vão ser necessárias, porque é isso, o modelo é aqui, a saia. Aí na frente ela tem esse recorte aqui. Então vão ser 3 partes na frente, 4 partes atrás, tá? Porque se você se a pessoa quer uma saia sereia, é porque ela quer uma cauda. Isso aqui vai. Então aqui, ó, 4 partes. Aqui deu 2, não deu nem a frente. Aí você dobra e vai. Então é aquilo. Eu vou fazer o esquema direitinho no papel e vou colocar um PDF aqui disponível para quem quiser baixar. Porque fica mais fácil para você guardar e ter ter o esquema. E aí é aquilo, é a altura. Então vão ser 2 alturas ou 3 alturas da saia. Se for, vem daqui de cima, como é no caso de rendas bordadas. Ela vem em uma altura. Aí você vai pegar... tem que saber se a largura da renda, porque os bordados das rendas, eles vêm aqui, né? Normalmente aqui e aqui. Então, você vai pegar isso aqui para fazer a frente da peça. Você não vai fazer ele cortar nesse sentido, você vai cortar a saia a partir daqui. Então, tem que saber se essa largura da renda dá o comprimento da saia. Um vestido que eu fiz, era uma menina, ela era baixa, ela até mais baixa do que eu, um pouquinho. Então, deu aqui, um lado da renda ficou aqui no decote, o acabamento, a outra parte da renda ficou lá na frente, e deu exatamente a altura dela, mas ela era baixa. Se fosse como no caso de uma cliente alta, eu tive que colocar a renda o tule por baixo e repregar tudo, porque o que dava aqui no decote, a estrutura do desenho não alcançava o comprimento dela, e a barra ficava pela metade, por aqui assim. Então a gente tinha que descer. Então o jeito foi repregar toda a renda, o bordado da renda, para fazer o efeito. Ficou muito bonito, mas é muito trabalhoso. E aí o cálculo da renda mesmo. Normalmente, nesse caso também, foram 5 metros de renda. Ele sobrou como ele foi repregado, então ele não gastou muito. Mas vai muito tecido. Porque aí, no caso da renda, ainda teve a renda e um tule de boa qualidade para a gente repregar e aplicar toda a renda por cima. Então, essa é uma forma no caso da sereia, do godê. Tem também o que eles mais usam a sereia godê. Aí tem os casos das peças que tem os drapeados. O drapeado também, ele vai um bom tecido, porque o que está usando muito é o drapeado na lateral, que a gente usa, que é... Deixa eu tirar para cá. Que é aquele, como eu fiz, ele vem um drapeado aqui, e saia com abertura, né? O Zuhai Murad gosta muito, e tem vários. Esse drapeado, essa parte da saia, normalmente aqui, essas saias são cortadas 2 alturas, porque ela vem aqui por dentro, aqui, que passa aqui, porque exatamente para não ficar aparecendo
a pessoa poder andar com segurança, sem se preocupar com o que está aparecendo por baixo, e vem outra aqui. E essa parte aqui, ela é cortada para cá, para ter sobra para fazer o drapeado. Então, e aí é a largura do quadril que você vai calcular. A altura e a largura do quadril. Como vão ser. O tecido tem 1,50 m, mas ela tem 1,20 m de quadril. E essas duas partes aqui vão ter que ser 1,20 m, vai ter que ser 60 cada uma de largura. Então, 1,20 m, uma altura só vai dar à frente. Então, você vai precisar de duas alturas. Aí, conforme a blusa, você vai precisar de mais que duas alturas da saia, que é a altura da blusa, ou não, porque normalmente o que vai sobrar é menos de... Não é suficiente, a menos que seja um top, alguma coisa assim, não vai dar para fazer a blusa, mas mesmo assim. E aí, no caso, essa parte aqui, eu recomendo a saia ser toda forrada do mesmo tecido, ou de um forro muito semelhante, que fique fazendo uma harmonia muito boa aqui, para não aparecer e ficar diferente, ficar feio. Então, se vai ser do mesmo tecido, a saia, então vão ser, em vez de duas alturas, 4 alturas, né? Aí os restantes que sobrar na lateral pode dar, o que sobrar do tecido, né? Pode dar para fazer a blusa. Ou não, se for uma blusa de manga, que às vezes a pessoa quer, como o Zuhair Murad, ele tem muito modelo, que é aquela renda, aquelas coisas tudo, e às vezes tem a manga comprida. Depende da região. A gente aqui está num país muito quente. Às vezes não precisa, mas dependendo da região e da cultura do lugar, vai usar a manga comprida. Então, você vai calcular mais manga e mais parte da blusa. E considerar muito. Aí vai ter cauda, que pode ter também. Aí não é só a altura, tem a altura da frente e a altura das costas, que é outra coisa. E tudo isso a gente tem que somar para a gente ter a certeza do que é preciso, de quanto tecido vai ser preciso. No caso, né, se vai ser forrado no mesmo tecido, o forro vai ser só para a blusa. Conforme a blusa, vai ser também do mesmo tecido. Em regiões mais quentes, o que eu recomendo é tecido de fibra natural, algodão, viscose, coisas assim que fica mais fresca, evita que a peça fique grudando demais no corpo. E região mais fria, não, a gente não percebe tanta diferença, né? Então, são esses 3 principais modelos de saia, né? Que é mais difícil da gente calcular. E normalmente é aquilo, altura, vai calcular a altura, se tem manga, a altura da manga também, porque a manga, mesmo que ela aqui na parte do braço de baixo, ela estreita, essa parte aqui ela é larga, porque ela tem que ter a folga, né? 30 centímetros é a largura da manga, 35, 40, depende. Essas mangas bufantes que estão sendo usadas agora, elas são, o molde abre, né? Então ele vai ser mais tecido. Então a gente tem que planejar tudo isso para saber o quanto a gente vai precisar de tecido para comprar. E passar isso para a nossa cliente, porque é muito importante ela ir, se ela vai comprar ou se é a gente vai comprar, a gente fazer tudo de uma vez, a gente ganha tempo, a gente ganha dinheiro, porque, como eu já falei, isso aqui, todos esses modelos aqui, esses moldes aqui, você vê que tem que ser cortado num tecido contínuo, não pode estar o tecido cortado. Porque aqui, tá, veio, se a pessoa tem vai ser 1,25 m a saia, vem 1,5 m, mais 1,5 m. Talvez não dê as peças, as partes todas da saia, se tiver que pôr da mesma tecido. Então, importante que seja no mesmo tecido contínuo, isso é uma coisa que a gente tem que ser firme na loja, de onde a gente vai comprar, para que você venha
tecido, ou então ver um pouco mais, para a gente saber exatamente que a gente está pegando ali de tecido, para a gente trabalhar, a gente não ter sobressaltos, né? Porque na verdade é isso, a gente abre o tecido na mesa, começa a cortar, e aí coloca os moldes em cima, e aí vai dar? Quando a cliente vem com pouco tecido, é muito complicado. Que é exatamente isso. Aí você fica fazendo aquela ginástica para, gente, e joga molde para um lado, e joga molde para o outro, e distribui de um jeito, e não vai dar, não vai dar, não vai dar, e faz uma ginástica mesmo, e pensa muito tempo. Que eu falo, o tempo que a gente mais perde dentro do ateliê é pensando como fazer, como distribuir o tecido, como distribuir todo o corte. Tem o planejamento do corte, depois tem um planejamento do como fazer mesmo, como executar. Aí eu acho que as partes mais difíceis no calcular o tecido são essas, na execução do vestido de noiva. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum modelo específico, eu peço que mande a mensagem, comente aqui, para eu saber poder ajudar. Eu vou fazer alguns modelos aqui para a gente ver como cortar, como eu já mostrei aqui. Eu acho que eu tenho um vídeo já disponível do corte da saia sereia, dos primeiros, para vocês verem exatamente como é que funciona, como a gente vai fazendo isso. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Um bom dia.